Tá aí, então, vamos chamar os nossos analistas Alexandre Borges, Basília Rodrigues e também Gustavo Uribe, porque ontem a gente acompanhou o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em um tom conciliador, de querendo unir ali os poderes, se reuniu, né, com o presidente dos poderes aqui da nossa República e também abriu caminho para a aprovação da PEC da transição, que é a grande preocupação inicial, né, Borges? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Bom dia, Marcela, bom dia, Evandro, Basília, Uribe. Olha, o roteiro que Luiz Inácio Lula da Silva está seguindo é o roteiro de alguém que está realmente querendo jogar uma água na fervura. Ele entende o clima conflagrado do país, ele entendeu como a eleição foi apertada, eleições limpas, com urnas que funcionam, mas ele, mesmo tendo ganhado, ele ganhou de 50 a 49, ele ganhou com 2 milhões de votos no universo de mais de 100 milhões de votos, de eleitores. Então, ele sabe, inclusive, como a militância do seu adversário é uma militância aguerrida, uma militância que está nas ruas, muita gente não está aceitando o resultado. Então, ele entendeu isso e está fazendo o roteiro de alguém que claramente quer pacificar o país. Você veja que ele está dando respostas no mesmo tom que Alckmin deu, como a gente comentou ontem. Quando se joga, vamos dizer, uma casca de banana, ele desvia dela. Então, quem você vai apoiar para a presidência da Câmara? Ele, não, a Câmara que decide, deixa eles e tal. É claro que qualquer governo vai ter uma preferência. É claro que qualquer governo vai articular para que o seu candidato de preferência possa vencer. Mas Lula entendeu que esse é um caminho para os bastidores, para a negociação política normal. Não é para jogo de arquibancada, não é para conflagrar a gente nas ruas, não é para pedir para pessoas irem para a rua pedir fechamento de Congresso ou um ataque específico e pessoal a qualquer nome que surja, que não siga as preferências do governo. Então, esse roteiro, se continuar a ser seguido, não é mágica, não vai pacificar o país de um dia para o outro, mas todo dia vai colocando ali um tijolinho para ir construindo esse muro de contenção que o Brasil tanto precisa. A gente viu nos últimos dias a quantidade de problemas que nós tivemos. Ok, a greve geral não aconteceu, ok, as massas nas ruas estão se desmobilizando, mas essas pessoas estão aí. Então, ao menor motivo, elas podem ter um gatilho e voltarem para as ruas. Então, o caminho é esse. O caminho é conversar com a sociedade, conversar com a classe política, distensionando. Isso é para sempre? Isso é por 4 anos? Não. Mas talvez por 4 meses. Talvez no começo. Talvez nos primeiros 100 dias. O Brasil precisa de um pouco de paz, um pouco de calma, para as pessoas irem até mentalmente se acostumando que a eleição já passou, que o resultado já está consolidado. Mais um factoide criado, que foi essa história da auditoria, já passou. Então, agora é olhar para frente e voltar, aos poucos, a uma certa normalidade democrática, que eu acredito que todas as pessoas responsáveis queiram nesse país. Borges, bom dia para você. Bom dia, Basília. Uribe. Borges, você falou sobre esse distensionamento, então, com os poderes. E, Uribe, eu queria saber de você como é que Lula pode lidar com uma possível tensão entre aliados, entre apoiadores, a partir dessas negociações com Arthur Lira, principalmente, a partir dessas negociações diretas com esse grupo do Centrão para que a PEC avance, algo que já foi chamado, inclusive, por Renan Calheiros como barbeiragem, ou como lidar, então, com esses desentendimentos que podem surgir dentro do próprio grupo a partir de uma articulação que, nesse momento, se mostra necessária para um início de governo. Gato escaldado tem medo de água fria, sim. E é justamente esse o medo de Luiz Inácio Lula da Silva, de se repetir o que aconteceu com Severino Cavalcante e Eduardo Cunha. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia Marcela, bom dia Borges, bom dia Basília, bom dia Cine e a todos que nos assistem no Live CNN Brasil. Lula agora tem de saber contornar aquele âmbito, aquele afã de seus maiores apoiadores. Renan Calheiros já veio a público, criticou a possibilidade de um apoio a Arthur Lira, criticou as emendas de relator, tem sido chamado de um elefante em meio à loja de cristais. E Lula vai ter de agora saber equilibrar esses pratos. Tanto não se distanciar de Renan Calheiros, mas ao mesmo tempo não se distanciar do bloco do Centrão. Mas Lula é um político vivido, é um político experiente. Ele sabe que
praticamente quase toda a República Brasileira, quando o presidente da República tem um partido que o presidente da Câmara ou do Senado não é do mesmo partido, porque é preciso dividir para governar. Então será algum partido aliado. E sabe que num cenário tão conflagrado como é o do país, quando Jair Bolsonaro saiu gigante das urnas, que não pode ter um nome de esquerda à frente dessas duas casas. É necessário ter um nome moderado, um nome de centro. É por isso que 2 partidos estão aí no foco de Lula neste momento. O PSD, de Gilberto Kassab, e o União Brasil, de Luciano Bivar. São partidos que saíram com bancadas importantes, tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados, e é preciso negociar com eles. Já houve alguns acenos de Lula à União Brasil. O próprio Luciano Bivar já conversou com Gleisi Hoffmann no passado. Antônio Rueda, que é também o presidente do partido, tem conversado com Geraldo Alckmin, e a expectativa é de que Lula se reúna com esses 2 dirigentes do partido. Mais que isso, ontem um líder petista me disse que Lula quer se reunir com ACM Neto. ACM Neto saiu derrotado da disputa ao governo baiano para Jerônimo Rodrigues. Jacques Wagner, que já foi governador da Bahia, senador da República, tem um pouco mais de relação com o ACM Neto, porque era governador do estado e ACM Neto era prefeito de Salvador. Então, essa ponte tem sido construída também porque ACM Neto é um nome mais moderado, não apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno e é secretário-geral do União Brasil. Então, agora o esforço é você conseguir o máximo de partidos para essa base governista e aí, como disse o Alexandre Borges, sempre aquele que está à frente do Palácio do Planalto tem alguma participação para as disputas à presidência da Câmara ou do Senado, mas aquele que é mais inteligente e experiente faz isso debaixo dos panos. Então, provavelmente, Lula deve articular sim para que um nome do PSD, no caso Rodrigo Pacheco, e um nome do União Brasil, no caso Luciano Bivar, estejam à frente nessas disputas. O nome, claro, de Arthur Lira é o nome de interesse de Lula. Lula conversa muito bem com o pai de Arthur Lira, Benedito de Lira. E essas negociações já começaram. Benedito de Lira apoiou Lula durante o mensalão, por exemplo. Mas o que dizem alguns aliados de Lula é de que, como Arthur Lira tem uma relação embrionária com Jair Bolsonaro nesses últimos 4 anos, o apoiou e terá o apoio do PL, talvez seja melhor, debaixo dos panos, apoiar um outro nome do bloco do centro contra Arthur Lira para a disputa na Câmara dos Deputados. Agora, Basília, ontem foi até interessante a gente acompanhar a entrevista coletiva concedida pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem imagens, inclusive, aí ao vivo, de onde deve ter algum tipo de concentração do grupo de transição, de alguns integrantes que vão fazer parte desse grupo. A gente está acompanhando também. Agora, ontem era visível, né, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tentando se esquivar das perguntas mais espinhosas dos jornalistas, porque a ideia, pelo que parece, o que foi demonstrado, é pegar a bola, botar no chão para começar o jogo, né? Pois é, olha, ontem o ex-presidente, agora presidente eleito, Lula, fez uma defesa inequívoca da aprovação da PEC, da proposta de emenda à Constituição. Então, de acordo com relatos de quem esteve com ele nessas reuniões, ele falou por uma, duas, por várias vezes da necessidade de aprovar a PEC e assim abrir espaço no teto fiscal. E o que cabe neste teto? O governo eleito não abre mão do Auxílio Brasil de R$ 600 e também daquela proposta de garantir reajuste no salário mínimo acima da inflação. Só que tem muito mais compromisso colocado de campanha, como aumento para funcionalismo público, pagamento de R$ 150 às famílias que recebem o Auxílio Brasil e que têm crianças de até 6 anos de idade. Com isso aí, os aliados ou pretensos aliados do governo eleito não compactuam, né? Dizem que algumas coisas, algumas promessas vão ter que ser tratadas em novas articulações do governo eleito no momento do governo eleito, ou seja, a partir de 2023. Mas o que dá para passar agora? Agora já vai dar para passar esse Auxílio Brasil de R$ 600 e o mínimo acima da inflação. Então, é naquele momento que o valor de 175 bilhões de reais pretendidos de início, como trouxe o nosso analista Caio Junqueira, pode cair para menos da metade. Ontem, como a gente trouxe aqui no Live CNN, agora falam em 70, 80 bilhões de reais. A cifra está bem diferente. É muito dinheiro. Estamos aí
tratando de bilhões de recursos públicos, mas é um rombo, um buraco, né, menor do que aquele pretendido de início para abrigar tantos compromissos e tantas promessas. Para sair aqui com um argumento, né, uma narrativa parecida com a do Uribe, também estamos no momento de ado a ado, cada um no seu quadrado. Ontem, nas conversas de Lula com os comandantes do Congresso Nacional, ele disse que não vai se meter em bola dividida quanto à escolha para a Câmara e para o Senado. Faz bem, tanto porque respeita a liturgia ali do jogo político de o próprio Congresso decidir quem vai comandá-lo e não arruma problema para ele antes mesmo do seu governo começar, como a história mostra que toda vez que o PT tentou invadir esse jogo que é do Legislativo sobre a escolha do seu presidente na Câmara e no Senado, se saiu fustigado ou muito mal, sendo que o ápice disso foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A gente lembra ali que depois de não ter o apoio do PT, a candidatura de Eduardo Cunha, eleito presidente da Câmara, então com a faca e o queijo na mão, né, o todo-poderoso do Congresso Nacional, decidiu romper com a presidente Dilma Rousseff. Isso foi um dia atípico aqui em Brasília, todas as costuras já para o que se avizinhou, né, o que a gente viu, o impeachment de Dilma. Não dá para começar um governo com gostinho de impeachment. Então não dá para começar um governo brigado com esse Congresso Nacional. Então tá tudo certo, entra a PEC menor do que pretendido no início, e com esse compromisso de que não haverá influência do governo na escolha das presidências da Câmara e do Senado. Agora tem que aquietar, né? Tem que aquietar a base do PT, porque o governo se comprometeu a não se meter nas discussões, mas já que vai respeitar o jogo político legislativo, vai respeitar também as pretensões da própria bancada, da bancada petista, de lançar alguém. Então, mas é bem diferente ter um candidato do PT sem o apoio do governo. Então, também isso está sendo costurado. A gente, neste processo de transição, vai ver aí um movimento de desbolsonarização do Congresso, como já ouvimos nesta semana, aliados de primeira linha de Bolsonaro, como Ricardo Barros, dizendo que apoia este atual governo, e a despetização do governo eleito com menos PT e mais frente ampla.